Mais um ministro votou contra a posse de qualquer quantidade de drogas e o STF suspendeu outra vez a decisão sobre o assunto. Pesquisa do IBGE mostrou que até 2 anos atrás o salário médio das mulheres era 17% menor do que dos homens. Presidente Lula voltou a criticar o Banco Central e a cotação do dólar, que estava caindo, subiu para o valor mais alto do atual governo. Ex-policial Rony Lessa, preso por participar do assassinato da vereadora Marielle Franco, foi transferido para presídio de segurança máxima no interior paulista. Depois da Coreia do Norte, presidente russo Vladimir Putin visita o Vietnã em busca de mais uma aliança militar. Cantor Christian, que formou dupla com o irmão Ralph, morreu com infecção generalizada. Estudo indica o alho como boa receita para as pessoas reduzirem os níveis de glicemia e colesterol no organismo. E quem tem menos açúcar e gordura no sangue é forte candidato a viver até os 100 anos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar hoje se existe uma quantidade mínima de drogas que uma pessoa pode ter sem cometer um crime, ou se a prática sempre será considerada um crime. Vamos ao vivo a Brasília para saber como foi a sessão de hoje no STF com o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo. Oi, Jaqueto, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Dias Toffoli, que lá em março havia pedido vista. Então, ele votou para manter a criminalização do porte de drogas e também destacou no voto que o usuário não pode ser tratado como um delinquente. Com isso, então, o placar está em 5 votos a 4 para considerar que não é crime, né, o porte de maconha. Ou seja, então, por enquanto, já há uma maioria formada aqui no Supremo Tribunal Federal justamente para transformar o ato em ilícito administrativo, ou seja, na esfera administrativa e não penal e também com sanções mais leves. Faltam votar a ministra Carmen Lúcia e também Luiz Fux. Também já há uma maioria aqui no Supremo Tribunal Federal para estabelecer um critério para diferenciar o usuário do traficante. Nesse ponto também foi aberta uma divergência por Dias Toffoli, porque para ele, então, quem pode aí estabelecer esse critério é justamente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Logo depois, o julgamento então foi interrompido a ver se vai ser retomado na semana que vem. É importante lembrar também que na abertura da sessão de hoje houve um pequeno desentendimento entre o presidente aqui do Supremo Tribunal Federal e André Mendonça, no caso Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do STF, e André Mendonça. Justamente logo no início, então, enquanto o Barroso falava, foi interrompido por André Mendonça, que disse então que para ele o Supremo Tribunal Federal estaria passando por cima do legislador, ou seja, do Congresso Nacional. Barroso não gostou, rebateu, dizendo que Mendonça estava dizendo praticamente a mesma coisa que ele, mas em um tom mais agressivo. E disse que há um entendimento errado aqui no país e de que o Supremo Tribunal Federal não está querendo, então, legalizar o uso da maconha aqui no país. É importante lembrar, né, Jaqueto, que atualmente o artigo 28 da Lei de Drogas considera crime o porte de drogas para o uso pessoal e prevê, então, a aplicação de penas alternativas, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Então, a tendência é o seguinte: uma vez que o Supremo Tribunal Federal estabelecer o entendimento desse ato ilícito administrativo, pode ser que caia, então, justamente essa questão do serviço à comunidade. Esse julgamento, então, tem repercussão geral. Então, adotado o entendimento aqui no Supremo Tribunal Federal, deve ser adotado por todas as instâncias da Justiça. Jaqueto. Polícia de São Paulo realizou uma operação contra criminosos que usavam dinheiro do tráfico para bancar bailes funks. 4 pessoas foram presas e diversos materiais apreendidos. Depois da denúncia de alguns moradores da região, 300 policiais civis e militares foram até o local onde aconteciam os pancadões, financiados pelo PCC, o primeiro comando da capital do bairro da Brasilândia, na zona norte da capital paulista. Eles são suspeitos de tráfico de drogas, falsificação de bebidas e lavagem de dinheiro.
A investigação segue em andamento. E o inverno começou oficialmente hoje, faltando 10 minutos para 6 da tarde. A nova estação deverá ser um pouco mais quente do que o normal, mas em alguns lugares, como em Santa Catarina, a expectativa é que com o frio, sol ou chuva, os turistas apareçam para esquentar os negócios. As atenções se voltam para as áreas turísticas aqui de Santa Catarina, principalmente a região serrana aqui do estado, onde recebe frequentemente vários turistas para apreciar belas paisagens, comidas típicas e, é claro, o frio, que o pessoal gosta bastante. De acordo com os dados da Defesa Civil de Santa Catarina, esse frio não deve ser tão intenso ao longo da estação, mas terão dias aí onde serão aproveitáveis e pode até voltar a nevar aqui no estado, que é um dos pontos altos de toda a estação. A Serra Catarinense está recebendo uma série de investimentos desde o começo do ano, de olho nesse filão, as férias de julho e também a estação mais gelada do ano. Com isso, o governo do estado lançou o pacote da estação inverno, o mesmo que faz já na estação verão, quando Santa Catarina se enche de turistas. Então, agora a pretensão é reforçar ainda mais o turismo na área serrana, já que aqui, nós temos a Serra do Rio do Rastro, a serra e as estradas mais sinuosas do mundo, uma das 11 mais sinuosas do mundo, inclusive aí chanceladas pela Unesco. Então, portanto, paisagens belas, comida típica e muitos atrativos estão esperando os turistas na área serrana. De acordo com a FEComércio, que é a Federação do Comércio aqui do estado, a expectativa é de um crescimento de 10% na área do turismo e também serviços na área serrana e, é claro, 5% do aumento da área de empregos durante essa estação. Portanto, Santa Catarina vai fomentando o seu turismo de inverno em busca, claro, de novos atrativos e de novos turistas nessa estação tão gelada. Hoje, aqui, começando o inverno, a temperatura na região sul não passou da casa dos 19 graus. E no Rio Grande do Sul, o problema é a chuva. O rio Guaíba subiu e, com isso, ultrapassou a cota de alerta em Porto Alegre. Chegou a 3,25 metros, 10 centímetros a mais do que é considerado seguro. De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a elevação é decorrente das chuvas dos últimos dias. Elas causaram um aumento no volume dos rios afluentes e nos níveis previstos para o Guaíba. Os cenários de previsão já indicavam retorno a um patamar superior aos 3 metros. Os maiores transtornos são registrados na zona norte da capital, onde a água invadiu inúmeras casas. A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu recentemente um alerta para as áreas ribeirinhas devido à possibilidade de transtornos em razão do mau tempo. Há a possibilidade de inundação nas regiões das ilhas e extremo sul da cidade. Em 7 de junho, o Guaíba ficou abaixo da cota de alerta pela primeira vez em mais de um mês. 6 dias antes, o lago ficou abaixo do nível de inundação, o que até então não ocorria desde 2 de maio. O Guaíba atingiu níveis históricos ao longo do mês passado devido aos temporais que assolaram o Rio Grande do Sul. A tragédia climática matou 177 pessoas, deixando 37 desaparecidas e 806 feridas. Quase 400 mil seguem fora de suas casas. Cidades foram devastadas, 478 de um total de 497 municípios sofrem algum tipo de dano. O Estado soma bilhões de reais em prejuízos. Um relatório do Unicef afirmou que a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, mata milhões de pessoas no mundo, inclusive crianças, e já é mais letal que o tabagismo. De acordo com o estudo, a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, faz milhões de vítimas em todo o mundo e já é mais letal do que o cigarro. A pesquisa do Instituto de Efeitos para a Saúde aponta que 8 milhões de pessoas, incluindo 700 mil crianças menores de 5 anos, morreram em 2021 com problemas de saúde relacionados com a contaminação. Estes resultados se baseiam na Global Burden Disease,
uma gigantesca base de dados que compila informações de mais de 200 países. Segundo o nível de mortalidade reportado pelos pesquisadores, a exposição à contaminação do ar representaria agora uma ameaça superior ao tabagismo ou à má alimentação. Na maioria dos casos, as mortes relacionadas com a contaminação do ar estão associadas à inalação de partículas finas, denominadas PM2,5, com menos de 2,5 microns de diâmetro. Sabe-se que estas partículas favorecem o aparecimento de várias patologias, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares ou diabetes. Os autores do relatório destacam também o papel cada vez mais letal da contaminação por ozônio, alimentada por episódios relacionados ao aquecimento global. O uso de combustíveis na cozinha, como carvão e madeira, é a principal causa de mortalidade infantil, especialmente na Ásia e na África. E veja a seguir, o presidente Lula voltou a criticar o Banco Central e a cotação do dólar, que estava caindo, subiu para o valor mais alto do atual governo. E uma pesquisa do IBGE mostrou que até 2 anos atrás o salário médio das mulheres era 17% menor do que o dos homens. Hoje foi dia de mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Desta vez, os policiais federais foram às ruas em busca de quem teria financiado as manifestações que aconteceram no dia 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Quem tem mais detalhes sobre o que aconteceu hoje é o repórter Ângelo Nascimento, que fala ao vivo de Brasília. Ângelo? Jaqueto, essa foi a 28ª fase da Operação Lesa Pátria. Hoje, então, foram cumpridos 27 mandados aí, sendo 15 de busca e apreensão e 12 de busca pessoal nos estados de Mato Grosso, Goiás e também Santa Catarina. Ao todo, então, 11 alvos aí desta operação de hoje são empresários que moram em Santa Catarina e, segundo, então, as investigações teriam financiado ali os atos do dia 8 de janeiro, né, que culminaram, então, na depredação das sedes dos 3 poderes aqui em Brasília. Esse financiamento por meio de combustível ou até mesmo de passagens para que essas pessoas pudessem se deslocar até aqui a capital federal. Ainda segundo, então, as investigações, elas também, na verdade, eles teriam participado, esses empresários, né, dos bloqueios que foram feitos em estradas aqui do país logo depois do resultado das eleições de 2022. A última fase da Operação Lesa Pátria havia sido deflagrada no dia 6 de junho, quando a Polícia Federal tentou prender preventivamente pelo menos 208 pessoas, né, que já eram investigadas ou teriam sido condenadas por conta da participação nos atos do dia 8 de janeiro. Ainda segundo, então, a PF, a maioria, então, desses foragidos acabou quebrando as tornozeleiras eletrônicas e se dirigiam para países vizinhos, como Paraguai, Uruguai e também a Argentina. Ainda segundo, então, as investigações, os danos causados aos cofres públicos por conta do dia 8 de janeiro, esses danos chegam a pelo menos 40 milhões de reais. Jaqueto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, recebeu a lista de foragidos que entraram na Argentina. Mais de 60 brasileiros condenados ou investigados pelos atos em Brasília fugiram para o país vizinho. O governo argentino fez a busca com base em uma lista de 143 foragidos enviada pelo Supremo Tribunal Federal há uma semana. Desse total, 62 nomes constavam nos registros migratórios argentinos. Apesar disso, não significa que os demais foragidos não possam ter entrado no país vizinho de forma ilegal. A partir de agora, com os dados já recebidos, o ministro Alexandre de Moraes pode fazer o pedido de extradição dos foragidos. Não há prazo para a ação. A Coordenação Geral de Cooperação da Polícia Federal enviou, no início de junho, um ofício à Comunidade de Polícias da América, pedindo ajuda de 30 países para localizar 29 brasileiros foragidos. O organismo funciona como a Interpol das Américas e pode ajudar a Polícia Federal a localizar os foragidos por meio de troca de informações. Com isso, uma pessoa pode ser localizada a partir da utilização de cartão de crédito e documentos em órgãos públicos ou aduanas. Cada país segue seus próprios protocolos, técnica de investigação e legislação. Nessa etapa, a cooperação passa a ser judicial. Com isso, entram em ação o Supremo Tribunal Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O ex-policial militar Rony Lessa, réu confesso da morte da vereadora Marielle Franco, foi transferido de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para uma penitenciária de segurança máxima no interior de São Paulo. Rony Lessa foi transferido por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a penitenciária Dr. Tarcísio Leonice Pinheiro Sintrade, em Tremembé. Atualmente, o local está superlotado, mas Rony Lessa deverá ficar isolado em cela individual. A decisão foi tomada após o Supremo Tribunal Federal atender um pedido da defesa de Rony Lessa. Diversas viaturas da Secretaria da Administração Penitenciária saíram para a escolta de comboio em todo o trajeto. Lessa recebeu o benefício da transferência por colaboração premiada. Ele delatou os irmãos Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, e Chiquinho Brazão, deputado federal, como mandantes do homicídio. Lessa está preso por traficantes do assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes desde março de 2019, assim como seu cúmplice Elcio de Queiroz. Um levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com base no Cadastro Central de Empresas, e mostrou que as mulheres receberam salários mais baixos comparado com os homens. A pesquisa de remuneração foi feita com base nos dados de 2022. Algumas das atividades com maior presença feminina no Brasil, como saúde, educação, artes, cultura, esporte e recreação, registraram salários médios menores para elas do que para os homens. É o que mostra a pesquisa em que 82% das principais áreas de atuação no Brasil, a remuneração para o sexo feminino é bem menor. Um dos exemplos está na área de educação infantil e ensino fundamental. As mulheres, com mais de 2 milhões em atuação em 2022, ganharam um salário médio de R$ 3.932,52, enquanto os homens, com cerca de 1.100.000 atuando na área, ganharam um salário médio de R$ 4.845,77. O IBGE reuniu os salários do pessoal ocupado assalariado das empresas de cada área de atuação, separando por gênero, e calculou a média salarial de cada um. A área de atuação com a maior diferença salarial foi a de fabricação de mídias, magnéticas e ópticas, com homens ganhando acima de R$ 7.509,33, enquanto as mulheres ganharam em média um salário de R$ 1.834,09, um valor de 309% menor. Já a área em que as mulheres ganharam mais, com a maior diferença, foi em organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. Nessa área, as mulheres receberam salários médios de R$ 9.018,70 e os homens tiveram um ganho mensal de R$ 4.717,09, o que significa 47,7% maior que os salários dos homens. E hoje o presidente Lula criticou a decisão do Banco Central de manter a taxa básica de juros de 10,5% ao ano. O presidente questionou a autonomia do Banco Central e afirmou que o povo depende do Estado. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Aí eu não vejo o mercado falar, sabe, dos moradores de rua, eu não vejo o mercado falar dos catadores de papel, eu não vejo o mercado falar do desempregado, eu não vejo o mercado falar das pessoas que necessitam do Estado. Quem é que necessita do Estado? É o povo trabalhador. O dólar estava em queda hoje, mas depois de mais uma crítica do presidente Lula ao mercado financeiro, o cenário mudou completamente. A moeda americana fechou o dia em alta de 0,38% e fechou o dia cotada em R$ 5,46 na venda, o valor mais alto do atual mandato. E a Bolsa de Valores subiu 0,15% aos 120.445 pontos. Alguns consumidores estão sentindo que o preço das carnes bovinas caiu, outros ainda não perceberam. Mas muita gente está indo às compras. E é bom aproveitar, porque a expectativa para o segundo semestre
é da volta das tabelas mais altas. Próximo ao horário do almoço e nos açougues, o movimento é grande. Consumidores em busca do corte de carne ideal para compor o cardápio. De olho na qualidade, mas claro, sem tirar os olhos da tabela de preços. A senhora tem notado redução no preço da carne? Muito, bastante, né? Está bem reduzido, está dando para comprar. Colchão mole e às vezes quando dá picanha. O senhor percebeu redução no preço da carne? Não acredito não percebi não, hein? Ultimamente não tô notando não. Geralmente o que o senhor compra? Que corte que o senhor costuma levar? Olha, para mim realmente é carne de segunda. Levo um fígado também, um frango. Com a oferta de carne no mercado interno, o preço caiu para o consumidor. Os produtos estão em média 10% mais baratos, com destaque aí para o filé mignon, que reduziu 17%. Fim de 2022, aí a carne se estabilizou o preço e agora a partir de 23 começou a cair. Então nós temos aí desde o começo do ano passado a queda do preço da carne um pouco generalizada, ou seja, os vários cortes que nós temos. Nós temos a oferta grande no mercado interno e isso faz com que os preços caiam e chegue até o consumidor final, que é o varejo. E temos a parte da exportação, que é a venda para o exterior, que isso faz com que algumas partes do boi vão embora e aumente o preço aqui. Mas isso não está acontecendo nesse momento por várias questões. O custo de produção ficou mais baixo também para a carne. Depois de quase uma década com elevação nos preços, que no acumulado dos 10 anos foi de 133%, um alívio para o bolso dos consumidores, que além da carne bovina, podem comemorar a redução nos preços das carnes de peixes, aves e suínos. A Justiça aprovou o plano de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia. A empresa entrou com o pedido no final de abril deste ano e contava com uma dívida de 4 bilhões de reais. O plano permitirá que as Casas Bahia estique para 6 anos o prazo de pagamento de uma parte do total aos credores. A empresa também terá um período de carência de 2 anos para começar a pagar os juros da dívida. Com isso, o grupo terá que desembolsar agora apenas 500 milhões de reais. Para quem não gosta de receber o famoso spam, aquela mensagem eletrônica que pede, informa ou oferece muitas coisas sem ninguém pedir, surgiu uma novidade. Não resolveram o que fazer com o spam, mas para piorar, criaram o Sloop. A tecnologia não para de avançar. Cada dia que passa, conhecemos um novo termo, e desta vez, o Sloop, que significa o conteúdo indesejado e de má qualidade gerado por inteligência artificial. O uso da ferramenta tem aparecido cada vez mais em mídias sociais, principalmente nos resultados de pesquisa. Em um caso recente que viralizou, a inteligência artificial do Google recomendou que um usuário comesse pedras, pois seria bom para a saúde. Em outro caso, a mesma IA sugeriu que a pessoa poderia usar cola para fazer o queijo grudar na pizza. Essas situações são caracterizadas como Sloop. Essas respostas de buscas se tornaram mais predominantes no mês passado, quando o Google tornou padrão a busca por inteligência artificial em seus resultados. Em vez de direcionar os usuários para links, o serviço apresenta uma resposta a determinada consulta diretamente intitulada como gerado por IA. Após alguns resultados sem sentido e incorretos viralizarem, a empresa disse que vai promover mudanças em ferramentas e limitar as pesquisas que recebem textos feitos pelo sistema de inteligência artificial. Para especialistas, dar o nome ao conteúdo de IA de baixa qualidade pode ser útil para alertar as empresas de tecnologia sobre o problema da disseminação de inverdades na internet. Devido a isso, organizações de notícias têm se preocupado com a diminuição do público online à medida que as pessoas confiam mais nas respostas geradas por IA do que as apuradas por um profissional divulgadas em sites confiáveis. E veja a seguir, depois da Coreia do Norte, o presidente russo Vladimir Putin visita o Vietnã em busca de mais uma aliança militar.
E o cantor Christian, que formou dupla com o irmão Ralph, morreu com infecção generalizada. A deputada federal Silvia Vaiampi, do PL do Amapá, perdeu o cargo porque, antes das eleições de 2 anos atrás, ela teria utilizado verba do fundo eleitoral para fazer um procedimento estético nos dentes e uma harmonização facial. Os juízes e desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá tomaram a decisão de maneira unânime, depois de receberem o que classificaram de provas robustas da irregularidade, incluindo um recibo de R$ 9.000 pagos a um dentista. A parlamentar continua no cargo até o TSE confirmar a decisão do Tribunal Eleitoral do Amapá. Ela diz que vai recorrer e garantiu que tudo é falso e que não fez nada disso. Morre em São Paulo o cantor Christian, que fez parte da dupla sertaneja Christian e Ralph. O artista estava internado no hospital aqui da capital por conta de uma infecção generalizada decorrente de uma pneumonia. O músico tinha 67 anos. Só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. O Hospital Samaritano, onde o cantor Christian estava internado, informou que a causa da morte foi uma infecção generalizada decorrente de uma pneumonia agravada por outras doenças. O cantor deu entrada na unidade de saúde após passar mal. Ele fazia tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos. A assessoria do artista informou que o quadro exigia repouso imediato e tratamento especializado e que ele estava seguindo todas as recomendações médicas. Em fevereiro deste ano, Christian foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. O cantor chegou a se preparar para um transplante do órgão, porém a cirurgia teria sido adiada para o final deste ano, pois durante os exames pré-operatórios, o cantor precisou passar por um cateterismo e, devido a este tratamento, seria preciso aguardar um pouco mais pela cirurgia. Em nota, a família disse que sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil e que ele dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante marcada por inúmeros sucessos. Christian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com o irmão Ralph. A dupla iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o final de 2020. Após um ano sem atividades, voltaram a trabalhar juntos em 2000, anunciando a separação definitiva em 2021. Juntos venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de visualizações no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina. Diversos artistas prestaram homenagem ao cantor através das redes sociais. Christian deixa a esposa e 2 filhos. E a lenda do cinema, Donald Sutherland, morreu hoje aos 88 anos em Miami, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada pelo filho do ator na rede social X. O canadense sofria por muito tempo de uma doença não revelada. Com mais de 50 anos de carreira, Donald se consagrou como um ator diversificado pela capacidade de interpretar diferentes personagens. Seu primeiro papel importante foi com Os 12 Condenados. Outros sucessos foram O Passado Condena e Orgulho e Preconceito. Ele também ganhou um Oscar em 2017. Donald foi popularmente conhecido como o Presidente Snow, que fazia a franquia Jogos Vorazes e, com certeza, será lembrado pela sua grandeza. Antes de desembarcar para o Vietnã, o presidente russo Vladimir Putin cumpriu uma agenda lotada na Coreia do Norte ao lado do líder supremo Kim Jong-un. O presidente russo presenteou o anfitrião coreano com uma limusine de fabricação russa. Depois de assinar um acordo de defesa mútua com o país oriental, em uma visita à Coreia do Norte, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, marcou presença e assistiu ao lado do líder norte-coreano Kim Jong-un a um grande espetáculo reservado. No palco, militares se apresentaram com armas em um show que contou com várias atrações musicais.
O rosto de Putin chegou a ser exposto no local com a bandeira russa ao fundo. Mais cedo, o presidente russo presenteou o líder norte-coreano com uma limusine de fabricação russa. Putin assumiu o volante e levou Kim Jong-un para um passeio pelas ruas da capital Pyongyang, no veículo de luxo. O modelo Auro Senat lembra muito automóveis produzidos pela Rolls-Royce. Os dois líderes ainda visitaram juntos o monumento dos soldados soviéticos da Segunda Guerra Mundial. Durante a sua visita, Putin esteve na Igreja Ortodoxa Russa da Santíssima Trindade. Este é o primeiro e único templo cristão ortodoxo do país e uma das poucas igrejas cristãs na Coreia do Norte. Antes de desembarcar para o Vietnã, o presidente russo aproveitou a ocasião para agradecer ao líder do país comunista por apoiar a ofensiva militar russa contra a Ucrânia. E os Estados Unidos estão no topo da lista como um dos melhores países para o turismo. Entre os fatores estão a segurança, a infraestrutura de viagens aéreas e terrestres, sustentabilidade, além de recursos naturais e culturais. A conclusão está no relatório divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. Os Estados Unidos superaram seus principais concorrentes, o Japão, que venceu no ano passado, a Espanha, França e Austrália. Já o Brasil ocupa a 26ª posição, à frente de todos os nossos vizinhos sul-americanos. Segundo o Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo 2024, publicado em maio pelo Fórum Econômico Mundial. O índice avalia os países de todo o mundo com base em fatores como segurança, priorização do turismo, infraestrutura de viagens aéreas e terrestres, sustentabilidade e recursos naturais e culturais. Em comparação com outros países, o governo federal americano garante um apoio amplo para o setor de viagens e turismo, especialmente mantendo e regulamentando a forte infraestrutura de aeroportos e companhias aéreas, que atrai um enorme poder de compra. A previsão bianual de viagens nos Estados Unidos da Associação Americana de Viagens indica que, antes da pandemia, os visitantes internacionais gastaram cerca de 180 bilhões de dólares, mais de 900 bilhões de reais, nos Estados Unidos em 2019, gerando uma receita de mais de 10 trilhões de reais. A receita do turismo nos Estados Unidos despencou durante a pandemia, mas a Associação Americana de Viagens afirma que o número de visitantes deve se recuperar até 2025. E os especialistas defendem que grande parte do sucesso do país no setor turístico pode ser justificado pela diversidade das suas cidades, pequenas e grandes, e pelo tempo de investimento financeiro dedicado para elaborar planos de turismo sustentáveis e de longo prazo. E tem mais notícias sobre o presidente da Rússia. Ele chegou hoje ao Vietnã depois de uma visita de cooperação com a Coreia do Norte. Putin foi recebido pelo vice-primeiro-ministro do Vietnã, Vuong Dinh-Huy, e recebeu honrarias militares, como a salva de 21 tiros. Putin chegou a Hanoi nas primeiras horas vindo de Pyongyang, onde ele e o líder norte-coreano Kim Jong-un assinaram um acordo que promete assistência mútua em caso de agressão. Ao chegar no Vietnã, ele foi recebido no aeroporto de Hanoi pelo chefe da Comissão de Assuntos Externos do Partido Comunista e por um vice-primeiro-ministro, numa recepção muito mais discreta em comparação com a suntuosa fanfarra que lhe foi oferecida na Coreia do Norte. E teve uma saudação de 21 tiros, uma honraria a líderes de estados. Os dois presidentes saudaram as bandeiras dos seus países antes de inspecionarem a guarda de honra, que aplaudiu. O presidente vietnamita disse numa conferência de imprensa que tanto o Vietnã como a Rússia estavam comprometidos com o princípio de não formar alianças e nem acordos com terceiros, para tomar ações que prejudiquem a independência, a soberania, a integridade territorial e os interesses fundamentais de cada um. Putin, que está na lista de sanções dos Estados Unidos desde 2022 por ordenar a invasão da Ucrânia, também é procurado pelo Tribunal Penal Internacional. O Vietnã não é membro do Tribunal Penal Internacional,
portanto, não tem obrigação de cumprir o seu mandado de detenção. Hanoi recusou-se a denunciar a invasão russa da Ucrânia e não participou na Cimeira de Paz da Ucrânia, realizada no fim de semana passado na Suíça, para a qual a Rússia não foi convidada. No encontro, Putin disse que o comércio e o investimento, especialmente nos setores da indústria energética, eram as prioridades dos dois governos. A Corporação Estatal de Energia Atômica da Rússia está pronta para ajudar os parceiros vietnamitas a desenvolver a sua indústria nacional de energia nuclear. A Rússia mantém uma forte influência global na energia nuclear e é o principal exportador mundial de centrais nucleares. Hanoi arquivou um plano para construir a sua primeira central nuclear em 2016, alegando falta de recursos e preocupações de segurança. O Vietnã é um dos maiores compradores de armas russas e ainda depende de Moscovo para manter e atualizar o seu arsenal. Mas não está prevista qualquer assinatura de contrato durante a visita. Hoje, 20 de junho, é o Dia Mundial dos Refugiados. Segundo a ONU, aproximadamente 120 milhões de pessoas estão nesta situação de refúgio. Os conflitos em seus países impulsionaram deslocamentos pelo mundo. O número de pessoas deslocadas no mundo bateu recorde em 2023, de acordo com os dados da ONU. Uma pesquisa sobre a percepção dos exilados no mundo, publicada na terça-feira, apoia as pessoas obrigadas a fugir da guerra ou das mudanças climáticas. A cada minuto, 20 pessoas são obrigadas a abandonar suas casas, cidades ou países para fugir da guerra ou do terrorismo. Mais de 117 milhões de pessoas no mundo estão em situação de deslocamento e um pico de 120 milhões foi atingido em maio, com os conflitos no Sudão, em Gaza e em Mianmar, conforme um relatório da Agência da ONU para os Refugiados, publicado em junho de 2024. Em 5 anos, o número de deslocamentos provocados pela guerra aumentou 50%. E o de refugiados e requerentes de asilo provenientes de países muito expostos às mudanças climáticas, 70%. De acordo com a ONU, a maioria das pessoas obrigadas a fugir de conflitos não atravessam as fronteiras internacionais e são deslocadas dentro do seu próprio país, chamados de deslocados internos. Esse foi o caso das enchentes no Rio Grande do Sul, que começaram no início de maio e continuam a penalizar a população do estado. As recentes inundações no Brasil levaram ao maior deslocamento no país desde que os registros começaram. Uma pesquisa realizada com 33 mil pessoas de 52 países mostrou que no mundo existe empatia com os refugiados. Aproximadamente 30% dos entrevistados diz ter apoiado esta causa, por meio de doações ou mensagens em redes sociais. E a seguir, um estudo indicou o alho como boa receita para as pessoas reduzirem os níveis de glicemia e colesterol no organismo. E quem tem menos açúcar e gordura no sangue é forte candidato a viver até os 100 anos. A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul foi ampliada. Uma boa notícia para o meio ambiente e bem ruim para quem está acostumado a poluir, matar animais, derrubar árvores e cometer outras irregularidades. As multas aumentaram. Com a criação do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul, aqui em Dourados, a divisão de áreas passou a ser pautada nas bacias hidrográficas do Paraguai e do Paraná. Todas as nossas subunidades que vão desde Maracaju a Ponta Porã, de Ponta Porã a Mundo Novo até Costa Rica, lá no norte do estado, que são voltados à bacia do Rio Paraná, estão subordinadas aqui. Com isso, nós conseguimos, assim, priorizar as ações, regionalizar as ações, porque são ações diferentes, são biomas diferentes do bioma pantaneiro, para o nosso bioma aqui, que às vezes é cerrado ou Mata Atlântica, e essas particularidades requerem um policiamento mais especializado. Com a criação, as multas administrativas emitidas aumentaram significativamente, além do valor aplicado, quase 3 vezes maior em apenas 6 meses em relação ao ano de 2023. Somente neste
Neste primeiro semestre de 2024, foram aplicadas 201 autuações ambientais. Considerando todas as subunidades subordinadas ao 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, as multas administrativas somaram quase R$2 milhões. Nós aumentamos o nosso efetivo consideravelmente, né? Conseguimos atender melhor as subunidades de uma maneira mais rápida com suporte técnico, né? Suporte combustível, suporte de apoio logístico e com isso as fiscalizações se intensificaram e acabaram resultando nesse aumento das autuações. Recentemente em Dourados, um homem foi preso acusado de tráfico de drogas. Mas o que chamou mais a atenção dos policiais quando faziam buscas na residência foi uma capivara sendo criada em um cercado no quintal. O animal foi retirado com a ajuda de pessoas que estavam no local e entregue para a Polícia Militar Ambiental, que o devolveu ao habitat natural. A criação de animal silvestre cativeiro é um ilícito ambiental, só é permitido mediante autorização ambiental de órgão ambiental competente, tá? E quem for surpreendido nisso vai sofrer uma sanção de R$500 a R$5.000, dependendo se a espécie está ameaçada de extinção ou não. Se ela estiver constando na lista de animais ameaçados de extinção, essa multa já sobe para um valor de R$5.000 por cada exemplar criado em cativeiro. O capitão Ortiz também explica quais os destinos das multas aplicadas. Esse valor ele é destinado ao Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul e, posteriormente, são voltados para ações de preservação do meio ambiente, tanto na área de fiscalização, quanto na área de implementação de recursos, melhoria de equipamentos. Então, o propósito é recuperações de danos ambientais também. Esse valor é destinado a isso. Então, o propósito desse valor arrecadado é voltado em ações em prol ao meio ambiente. As infrações constatadas pelas equipes de fiscalização foram as mais diversas. Dentre elas, se destacam principalmente o desmatamento e queimadas ilegais, pesca predatória, poluição, danos em áreas de preservação permanente, transporte, armazenamento e o uso de defensivos agrícolas ilegais. E o Superior Tribunal de Justiça afastou do cargo o desembargador Ivo de Almeida. Ele é suspeito de vender sentenças judiciais e foi alvo, nesta quinta-feira, da Operação Churrascada. O nome foi dado em referência aos dias em que ele fazia plantão, quando aconteciam as negociações para a venda de decisões. Ivo de Almeida também tem no currículo o cargo de corregedor dos presídios. Em 1992, quando estava no cargo, aconteceu a chacina do presídio do Carandiru, com 111 detentos mortos. O objetivo dele era corrigir eventuais erros ou abusos dos policiais. Pessoas com níveis baixos de açúcar ou gordura no sangue são candidatas a viver muito. Esta poção da longevidade pode ser o segredo da longevidade dos chamados centenários. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto de Medicina Ambiental Karolinska Institutet, na Suécia, e do Centro Nacional Cerebral e Cardiovascular, no Japão, revelou que o sangue dos centenários apresentou resultados diferentes de pessoas que não atingiram a marca dos 100 anos. Além de apresentarem níveis baixos de açúcar no sangue, suas funções renais e hepáticas são mais saudáveis. Por outro lado, os exames apontaram que este grupo apresentou níveis mais elevados de colesterol total e ferro, o que ocorre, segundo os pesquisadores, por conta de fatores referentes ao estilo de vida, como a alimentação e a ingestão de álcool. Para chegar aos resultados, os cientistas utilizaram amostras sanguíneas de 44 mil pessoas com mais de 60 anos, sendo muitas delas já em idade centenária. No total, 12 biomarcadores associados à mortalidade de idosos foram analisados num acompanhamento de 35 anos, entre eles colesterol total e açúcar no sangue, marcadores do metabolismo, ácido úrico, creatinina, ferro e albumina. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo acreditam que essas diferenças podem explicar o segredo da longevidade. Daí, vale a frase: vivemos para comer, mas comemos para viver. Pesquisas recentes indicam que o consumo de alho ajuda a controlar glicemia e colesterol. Além de ser um protetor da saúde cardiovascular, o alimento também pode favorecer o equilíbrio das taxas de açúcar no sangue.
O alho, venerado por séculos por suas propriedades defensoras da saúde cardiovascular, agora revela novas promessas em um estudo recente. Pesquisadores chineses descobriram que os compostos presentes no alho desempenham um papel crucial na regulação da insulina, ajudando no controle glicêmico e reduzindo o risco de diabetes tipo 2. Além disso, esses compostos ajudam a diminuir níveis de colesterol ruim, enquanto promovem um discreto aumento no HDL, considerado colesterol bom, protegendo os vasos sanguíneos contra complicações cardiovasculares. Mas é preciso ficar atento. Especialistas alertam que não adianta apostar no alho se sua alimentação for recheada de opções pouco saudáveis, sem espaço adequado para hortaliças, frutas e grãos integrais, por exemplo. Pesquisas sugerem que, para se valer de todos os atributos desse alimento, o ideal é consumi-lo cru ou, no máximo, acrescentá-lo ao final das preparações. Nativo da Ásia, o alho faz parte de uma família que inclui ainda a cebola, a cebolinha e o alho poró. Sua estrutura é feita da cabeça, com 12 ou mais bulbos, e os dentes, que concentram os compostos específicos responsáveis por grande parte das propriedades à saúde. Na cozinha, a sugestão é usar sempre o vegetal fresco e evitar aqueles produtos prontos, já que a tendência é que ocorra oxidação e o alimento perca a qualidade. Excessos são contraindicados, sobretudo para quem é mais sensível. O recomendado é usar a criatividade, sem exceder na dose. Afinal, o gosto e o cheiro do alho roubam a cena. E depois de saboreá-lo, a recomendação é caprichar na higiene bucal. A FIFA divulgou hoje o ranking de seleções. O Brasil subiu uma posição e agora é o 4º colocado da lista. A Argentina continua na liderança. A FIFA divulgou um ranking das melhores seleções e o Brasil subiu uma posição, ficando em 4º lugar. Essa melhora se deve ao desempenho da seleção brasileira nos amistosos preparatórios para a Copa América, como a vitória por 3-2 sobre o México e o empate com os Estados Unidos em 1-1. O ranking completo fica assim. Em primeiro lugar, a campeã do mundo, a Argentina, seguida pela vice-campeã França e fechando o top 3 está a Bélgica. Em seguida, temos o Brasil em 4º, Inglaterra em 5º, Portugal em 6º, Holanda em 7º, Espanha em 8º, Croácia em 9º e fechando o top 10, a Itália. Vale lembrar que a Copa América se inicia nesta quinta-feira, com um jogo entre a campeã do mundo, a Argentina, contra o Canadá. A Copa América já começou. A atual campeã argentina realizou a partida inaugural hoje contra o Canadá. Essa edição será marcada por despedidas e estreias. O palco da Copa América 2024 é os Estados Unidos. Essa edição será marcada por um encontro de gerações. A Argentina encerrou as eliminatórias da América do Sul isolada na liderança e é uma das favoritas ao título. Os argentinos são os atuais campeões da Copa do Mundo e da Copa América. Em 2021, os hermanos venceram o Brasil por 1-0 no Maracanã e levaram o título para casa. Comandada por Lionel Scaloni, a seleção argentina vai em busca da sua 16ª conquista e se tornar a maior campeã da competição. E por falar em Lionel, essa deve ser a última Copa América do Messi. O camisa 10 completa 37 anos de idade ainda este mês. E a Copa América 2024 deverá marcar a sua despedida do futebol, que, segundo o próprio jogador, não está tão distante de acontecer. Outro craque que provavelmente irá se despedir dos gramados é Luizito Soares. O pistoleiro está com 37 anos e deverá atuar mais no banco de reservas do que na titularidade da seleção do Uruguai, que também é favorita ao título. E a seleção brasileira estreia na Copa América com novidades. Com 9 títulos da competição, o Brasil também chega como candidato ao título. A estreia da Canarinho é na próxima segunda-feira contra a Costa Rica, às 10 da noite. E essa será a primeira competição do técnico Dorival Júnior pela seleção. O treinador conta com jovens craques da bola, como Vini Júnior, que chega com muita vontade de vencer após ganhar a Champions League, e o jovem garoto Endrick. Essa, inclusive, será a primeira competição do atacante com a seleção principal. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigado pela audiência, uma boa noite e fique na paz.
Tchau.